Meus irmãos, seguindo aqui a orientação do nosso pastor, ele pediu para que eu trouxesse, caso ele não chegasse, ele não chegou. Obrigado, pastor Marcos. Pastor Marcos, aqui. Antes que eu deixo para o final, irmãos, e aí a gente acaba esquecendo, antes de começar aqui a fazer a leitura do texto bíblico, eu queria apresentar o Fábio e a Viviane. Fábio e Viviane, onde estão essas pessoas? Ali, que Deus abençoe vocês. São do setor 14 do Belém, da nossa amada igreja do Belém. Que Deus abençoe vocês. Vocês são muito bem-vindos a esta casa, tá? Venham quantas vezes quiserem e quando puderem estejam aqui com a gente. Vai ser sempre uma satisfação. Que Deus abençoe vocês. Amém? Vamos lá. Meus irmãos, foi me dada a oportunidade hoje, então, de trazer a mensagem da palavra do Senhor. Eu gosto quando falta pouco tempo, porque é assim mesmo que eu gosto. Às vezes eu fico fascinado e gosto, né? E acho interessante como os pregadores falam, não, quanto tempo eu tenho? Só 40 minutos. Eu falo, 40 minutos para mim é uma eternidade. Mas, meus irmãos, é uma satisfação, eu quero agradecer ao nosso pastor, a direção aqui da igreja, representada aqui pelos nossos copastores no altar, pela oportunidade de me darem de estar aqui falando alguns minutos sobre a palavra do Senhor. Meus irmãos, hoje é um culto de ensino, é uma quarta-feira, é um culto de ensino. Eu sei que vocês estão cansados, e eu não tenho aquela oratória de falar no microfone, já saiu, eu gosto quando o pastor Marcos pega o microfone, que o pastor Marcos até sem microfone, né? Ele pega aqui, já pega fogo o negócio, eu fico impressionado com isso, mas eu não tenho o meu jeito é um pouquinho diferente, e então tenham paciência comigo, peço a vocês, se perceberem algum irmão cochilando do lado, dá um toquinho aí, porque a gente daqui vê e às vezes fica triste quando você vê um irmão cochilando, mas dá aquela força aí e não deixe ele dormir, e preste atenção na palavra do Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor tem algo ainda para a sua vida nessa noite. São poucos minutos que restam da palavra do Senhor. E como disse, irmãos, é um culto de ensino, e eu gosto muito de ensino. Eu gosto muito do perfil dos nossos pastores, que são muito dedicados ao ensino, voltado a essa coisa mais do ensino, e eu gosto disso, gosto dessa linha, porque isso é bênção para nós. E, enfim, é bom, é maravilhoso, né, os cultos de avivamento, e são super necessários para a obra de Deus, né, eles são indispensáveis para a obra de Deus, mas às vezes algo mais, né, também é necessário, também isso se faz necessário para que os nossos corações também sejam edificados e assim sejam equilibrados. E eu estava esses dias aqui na igreja e ouvindo uma mensagem da nossa pastora, e de repente ela falou uma frase e eu anotei. O pastor Edson estava aqui do meu lado e eu anotei essa frase e ele me falou. E é uma mensagem, né? Eu não falei nada. Mas era, de fato, algo que Deus colocou no meu coração. E a mensagem daquele dia, aquela frase era, fé sem obras. E é sobre esse tema que eu gostaria de falar, sobre alguns minutos com os irmãos, se é que se pode dar tema a uma mensagem, né? Uma vez que ela tem endereços diferentes, uma vez que ela tem aplicações diferentes, às vezes está falando, às vezes, num tema que não tem nenhuma relação com isso, então é complicado se dar tema, mas se eu fosse dar um tema, o tema que eu daria seria esse, fé sem obras, esse seria o tema. Eu queria ler com os irmãos uma passagem bíblica para infundar esse tema em Marcos capítulo 11, capítulo 11 e o versículo 14. Marcos capítulo 11, para a gente não ter que ler aqui todo o texto, mas eu vou ler a partir do versículo 12, fica mais fácil. Marcos 11, a partir do versículo 12, diz assim, e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Quem teve fome aqui, irmãos, foi Jesus. E no dia seguinte, vou voltar a ler, e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas,
porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. E aí eu queria pular, para a gente resumir o tempo, para o versículo 20, que diz assim: e eles quem? Os discípulos, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Que triste, né? Meus irmãos, essa é a palavra, esse é o texto bíblico que eu queria refletir alguns minutos aqui com os irmãos. Antes de tratar aqui do assunto da figueira, eu queria ir com os irmãos ainda em Tiago, capítulo 2. Leia alguns versículos aqui no capítulo 2 de Tiago. A partir do versículo 14 diz assim, acompanhe comigo. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento, cotidiano, e alguém vos lhe disser: ide em paz e aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Deus seja louvado. Meus irmãos, lendo essa passagem, preste atenção. Jesus teve fome. E fome não tem hora certa. Vai depender sempre do horário que você comeu pela última vez. E diz a Bíblia que Jesus teve fome. E algo lhe chamou a atenção naquele momento, naquele lugar onde ele estava, que era uma figueira que tinha bastante folhas. Se a figueira tinha folhas, significava que aquela figueira tinha raiz, que aquela figueira tinha ramos e tinha, sobretudo, folhas. E aquela figueira chamou a atenção de Jesus, talvez por ter se destacado, talvez, entre as outras plantações, porque certamente haviam outras, porque ali é um deserto, não era uma cidade, era uma região rural, não era uma região urbana, e Jesus estava passando por ali, e então lhe chamou a atenção daquela figueira, talvez pelo seu tamanho, e obviamente pelas suas folhas, pela sua folhagem. E ele então se dirigiu àquela figueira e foi procurar ali figos para se alimentar. E diz que Jesus, ao chegar até a figueira, ele não encontrou nenhum fruto na figueira. E que relação essa mensagem tem com o tema que você sugere nessa noite, que fé sem obras? O que significa isso? Meus irmãos, em Mateus, no capítulo 7, no versículo 16, diz que é pelos frutos que nós conhecemos a árvore. E se uma árvore não tiver fruto, como que eu vou provar que ela é aquilo que diz? A palavra de Deus diz em Mateus que é pelo fruto que nós conhecemos as árvores. E em Mateus, no capítulo 7, no versículo 17, mais precisamente, ele diz assim: assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. E aí no versículo 18 ele diz: não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Ou seja, aquilo que certifica o que uma árvore são os seus frutos e não a aparência como ela se apresenta. O que isso quer dizer para nós nessa noite, irmão Marcelo? Que não é o meu paletó, por mais passado ou sei lá, ou arrumado que ele esteja, que vai atestar a minha santidade e o meu relacionamento com Deus, mas sim os frutos que eu produzo, é isso que vai testificar da minha vida, é isso que vai fazer alguma diferença. Meus irmãos, nós falamos muito de mudanças.
Nós falamos que nós somos o sal da terra e que nós somos a luz do mundo, mas a Bíblia diz, já falei sobre esses temas na escola bíblica dominical, que muitas vezes são muito pertinentes, os temas das lições acabam nos chamando, nos levando a esses temas, e é uma bênção participar da escola bíblica dominical. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é que, vejam, não é o que nós dizemos que atesta o que nós verdadeiramente somos. Não é aquilo que nós expomos através das palavras que testificam o que nós somos, mas sim aquilo, os nossos atos, a forma como nós agimos é que testificam daquilo que nós somos. E voltando a falar, nós que falamos que somos o sal da terra, que somos a luz do mundo, a Bíblia diz que se o sal, ele se tornar insípido, ele não exercer a função para a qual ele foi produzido, a Bíblia diz que ele não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Por isso, meus irmãos, nós precisamos nessa noite, eu quero chamar a você a fazer uma reflexão comigo. Eu sou o sal da terra, eu sou a figueira, mas de fato os meus frutos podem testificar, os meus frutos são capazes de alimentar alguém que está com fome? Eu estou produzindo este efeito, porque isso é mudança, é quando nós não apenas temos folhas, mas quando nós temos atos que comprovem a nossa fé. Diz a palavra de Deus em Tiago, que a fé sem as obras, ela é morta. Então não adianta, meus irmãos, o irmão Marcelo está aqui testificando, falando de amor, falando de comunhão com a família, falando de paz com os irmãos, se ao sair daqui, eu sou uma outra pessoa. Se as minhas atitudes não corresponderem com aquilo que eu estou falando. Nós falamos de ser cristão, e ser cristão virou moda. Até pouco tempo, eu lembro que em 97, quando teve aquele evento internacional, eu era bem jovem, se eu não me engano, 17 anos por ali, 17, 18 anos, um evento gigante que aconteceu no ginásio do Ibirapuera, a gente era apenas 3% da população do Brasil. Agora a gente passa de 30%, né, pastor Marcos? Passamos de 30%, né, irmão Marcelo, da população de cristãos. E é muito cristão. É muito cristão. E é muita folha. É muita folha, é muita árvore, é muito crescimento. A questão é, não tem problema nenhum ter folha. Não tem problema nenhum crescer no meio do jardim e ser uma árvore frondosa. O problema é crescer, ter folha, ter raiz e não ter frutos. Esse é que é o problema. E tem uma coisa interessante, irmãos, nesse momento, nesse ato aqui de Jesus, que ele diz, o texto bíblico, que não era tempo de frutos. Olha que interessante. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E a pergunta que eu faço, que culpa tinha essa figueira se não era tempo de figos? Não parece ter uma injustiça de Jesus? Que coisa! Assim, a primeira sensação, peraí, por que Jesus foi lá? Não era tempo de fruto, e ele amaldiçoou a figueira, e a figueira nunca mais deu fruto, e diz o texto bíblico que ela secou até as suas raízes. As coisas de Deus, irmãos, por mais que muitas vezes não pareçam lógicas para nós, elas têm um propósito. As coisas de Deus, na minha e na sua vida, por mais que ela não siga a lógica que nós queremos que ela siga, por mais que elas não sigam a lógica da ciência, elas sempre têm um propósito, e é um propósito bom nas nossas vidas. O Senhor tinha um propósito com aquilo, e o propósito era ensinar para nós. Agora me fugiu da memória aquela referência bíblica que ele fala. Eu tinha anotado, mas agora esqueci, que ele diz que em todo tempo estejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, porque você não sabe, meu irmão, que hora Jesus vai ter fome e vai chegar até você e solicitar alguma coisa de você. Por isso, a lição que nós aprendemos hoje é que em todo tempo, quando se trata, Eclesiastes 9:8, meu Deus, os nossos irmãos copastores aqui são bênção mesmo. Eclesiastes 9:8, em todo o tempo estejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça.
E esta lição, irmãos, para nós, é que para o crente não existe o tempo e o fora de tempo. Em todo tempo nós precisamos estar preparados, aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu louvo a Deus que, graças a Deus, nossos pastores têm batido bastante nessa tecla de falar da volta de Jesus, que muitas pessoas parecem que já esqueceram. E meus irmãos, nós precisamos. Se tem raiz, já tem galho, está ótimo. Tem folha, está ótimo também. Agora, tem fruto. É necessário. Irmãos, essa reflexão não é uma coisa que eu estou falando aqui para os irmãos. Não, isso aqui, primeira pessoa que pensou sobre isso aqui e refletiu sobre isso, é esse que vos fala. Eu falei, Jesus, é hora de eu pensar. Eu vou saber a hora que Jesus vai chegar e pedir algo da minha vida e eu vou dizer, não estou preparado? E se isso significar a vinda de Jesus, Jesus chegar hoje e eu não estiver preparado? Essa é a nossa reflexão, meus irmãos, que nunca, nunca venha faltar. Nós como crentes em Jesus, diz lá em Eclesiastes, no capítulo 3, que quem olha para o vento, nunca semeia. Quem olha para as tempestades, quem olha para a nuvem, quem olha para as dificuldades, o tempo é agora. Eu estou com dificuldade para servir a Deus, mas eu vou servir a Deus mesmo assim. Eu sou dificuldade para ir à igreja, de carro, eu vou de Uber. Ah, mas eu não tenho dinheiro para o Uber, não consigo ir para a igreja. Talvez dá para ir de ônibus. Se não der para ir de ônibus, eu vou orar da minha casa e vou continuar adorando a Deus. Mas eu não vou deixar de servir a Deus, porque eu não sei se é em qual hora aquele deserto que Jesus vai me procurar, ou se é na minha própria casa que Jesus vai ter um encontro comigo. E eu preciso ter algo para oferecer a Jesus. Folha, por mais que a folha, ela sirva por algum momento, serve, faz sombra, mas depois as folhas caem e elas viram terra, mas o fruto não. O fruto, mesmo que o pássaro coma o fruto, ele já se alimentou, já foi útil para alguma coisa. Ele alimentou a vida de um pássaro. Se ele caiu no chão, em algum momento, se ele cair numa boa semente, como nós aprendemos essa semana, ele vai brotar e vai produzir os seus frutos. E é assim que nós mudamos o mundo. Nós não falamos? Se somos o sal da terra, vamos mudar o mundo. E tem gente que acha que mudar o mundo é pegar um monte de gente, vamos para a Paulista, fazer um panelaço, vamos fechar e fazer aquele alvoroço e nós vamos mudar o mundo assim. Sabe o que eu vou te dizer, irmãos? Talvez até mude. Mas não para aquilo, para que Deus, o propósito que Deus nos chamou. Porque a mudança que Deus quer que nós façamos no mundo é começando pela nossa própria casa. Quando o meu vizinho olha para a minha vida e vê que não há apenas folha, mas que há frutos, há uma mudança naquele ambiente. E aquele ambiente faz parte do mundo. Logo você está mudando o mundo. Quando o teu vizinho olha, ou quando você é fechado na rua, que sai uma pessoa toda grosseira para te enfrentar, e você simplesmente, com a paz, com uma postura de paz, você mudou aquele ambiente. Você está mudando o mundo naquele momento. Você está produzindo frutos naquele momento. Isso é mudança. Meus irmãos, nós precisamos, quando ele diz, quando eu falo de fé sem obras, e fé sem obra é morta, é quando é uma fé que é só do púlpito. Eu estou cheio de fé aqui, mas quando eu chego lá fora, a fé, os meus atos não condizem com a fé que eu prego aqui. Não dá, irmãos, só para a gente, para concluir, mais 5 minutos eu concluo, prometo para os irmãos, nós não vamos nos alongar, porque não é por muito falar. O meu desejo é que essa palavra fique no seu coração e você a partir de hoje reflita. Eu tenho folha, não faz mal ter folha. Não faz mal se arrumar e ser bonito, ficar, os irmãos aí, esplendorosos, não faz mal. O que faz mal é não ter frutos para oferecer a Jesus. O que faz mal é ficar inútil, se produzir todo, sair falando de fé e não ter atos de fé. Isso é que faz mal. E não faz mal falar de fé. Não faz mal falar bonito. Não faz mal gritar. Não faz mal ser do reteté. Não faz mal ser mais calminho. O que faz mal é não ter atitude de fé. O que faz mal é não ter atitude que corresponde à fé que nós falamos. Nós falamos, eu sou cristão. Eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou cristão.
E qual é a nossa referência de cristão? É o próprio Cristo. Aqui são as escrituras da palavra de Deus. E quando nós fazemos isso, quando nós nos alinhamos com a palavra de Deus, e irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Não é fácil. Não é fácil aplicar isso nas nossas vidas. Todo dia é uma renúncia, é renunciar a alguma coisa. Como eu já falei, aquele irmão que te fechou e que você estava no trânsito, ele te fechou. Você não deu vontade de dar glória a Deus pela vida dele naquele momento. A vontade, a reação humana é de você, só Deus sabe. Mas aí você respira fundo, lembra que você é crente, lembra, cristão. E cristão tem que agir como Cristo agiria nessa situação. Então é nessas horas que nós temos que produzir frutos. É nessas horas. Na hora que... Eu vi uma frase, uma vez lendo um livro, que não existe marinheiro bom com mar calmo. Com mar calmo todo mundo é bom. Quando não tem ninguém para nos contrariar, todo mundo é crente, que é uma bênção. Agora, quando nos contrariam, é nessa hora que nós precisamos pôr em prática esse discurso maravilhoso e abençoado, que nós amamos todo mundo. E sem essas coisas, sem esses atos que correspondem à fé que nós pregamos, diz a Bíblia que ela é morta, e morto não faz nada, ela não produz nada. Nós vamos produzir mais figueira cheia de folhas e que não tem produtividade para o reino de Deus. É sobre essas coisas que nós precisamos pensar. E aí sim, quando nós nos alinhamos, para concluir, quando nós nos alinhamos com a palavra de Deus, nós temos, irmãos, um Deus ao nosso lado, para nos dar força. Nós somos incapazes de fazer isso sozinhos. Nós somos incapazes de ser crentes se não for a graça de Deus trabalhando nas nossas vidas. Em Romanos, no capítulo 8, ele diz que existe uma inclinação que inclina para a morte e outra inclinação que inclina... Ele diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E essa inclinação está dentro do ser humano, as duas, tanto a inclinação para a morte, quanto a inclinação do Espírito, estão lá. E nós precisamos tomar consciência disso, e aí a partir de então, eu vou alimentar a inclinação do Espírito, o Espírito Santo de Deus na minha vida, porque eu sei que me alinhando com o Espírito Santo de Deus, a minha vida vai produzir outras vidas, porque a inclinação do Espírito é vida e paz. E quando eu alimento o Espírito, quando eu agrado o Espírito de Deus, a minha vida vai produzir frutos de paz. A minha vida vai produzir frutos de alegria. A minha vida vai produzir. E assim é que eu mudo o mundo. Não adianta colocar camisa preta, azul, amarela, qualquer coisa que você colocar, isso não vai mudar o mundo. O que vai mudar o mundo são as tuas atitudes, são os teus atos perante o mundo. O que atesta o que nós somos não é a nossa folha, não é a nossa folhagem, muito menos esse discurso aqui que eu estou falando. O que atesta o que eu estou dizendo é quando eu sair e passar dessas portas. É lá na minha casa, se a minha família puder testemunhar de mim, é isso que vai mudar o meu mundo. É isso que muda o mundo. É desafiador? É desafiador, mas nós temos aquele que pode todas as coisas para estar ao nosso lado, nos ajudando todos os dias. Quando alinhamos nossa vida com a palavra de Deus, aí sim, nós podemos contar com o esconderijo do Altíssimo, do Salmo 91. Aí pode vir a tempestade. Eu sou uma árvore que produz fruto. Pode vir a tempestade. Se eu tenho fruto, eu tenho raiz. E se eu tenho fruto,